César Bittencourt, o novo advogado do ex-ajudante de ordens do Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, tem movimentado o noticiário nos últimos dias. Apesar do Bittencourt ser crítico à prática da delação premiada, o advogado não descartou a possibilidade de delação. A Veja noticiou que a nova estratégia da defesa é de confessar e entregar o Jair Bolsonaro como mandante no caso das joias. O advogado nega a estratégia de confissão relacionada ao caso das joias. Vale lembrar que o Mauro Cid está preso preventivamente por outro caso, da falsificação dos cartões de vacina. Mas afinal, o que diferencia uma confissão de uma delação premiada? Eu sou o Ícaro Brum, do jornal GGN, e é sobre isso que o nosso convidado, o advogado Davi Tangerino, vai nos ajudar a entender. Eu queria começar te perguntando qual que é a diferença entre delatar e confessar. Confessar é você admitir um crime que você cometeu, né? Delatar é confessar um crime que você cometeu e apontar as outras pessoas que também participaram daquele crime. Então, a delação tem esse duplo componente: uma admissão de responsabilidade e a indicação de outros participantes. Entendi. E qual que é a vantagem de delatar e a vantagem de confessar? Bom, a confissão ela é um direito, né, do acusado, ela é uma atenuante da pena, apenas que o Código Penal não diz em quanto essa pena tem que ser atenuada, né? A jurisprudência vem aceitando até 1/6 de redutor. A colaboração, ela em princípio precisa de um acordo com o órgão acusador. E neste acordo vai constar o tamanho do benefício. Então a lei ela fala em 3 possíveis benefícios. Se a pessoa for a primeira a colaborar e não for o líder da organização, pode ser pena 0, perdão total. Um segundo cenário é uma redução de 1/3 ou 2/3. Então, nós já vemos aqui que a redução é maior do que aquela da confissão. E existe um terceiro cenário que é que a pena, não importa a quantidade dela, seja totalmente cumprida por meio de penas restritivas de direito. A mais famosa dela é a prestação de serviços à comunidade. Entendi. E para delatar em si, tem que confessar antes. A delação ela tem como pressuposto que, veja, se você vai receber uma redução da pena, é porque tem uma pena, né? Se você não tivesse praticado crime algum, não teria por que fazer uma delação. Então, ela pressupõe um reconhecimento de responsabilidade sobre aquele fato sobre o qual se está a delatar. E como que os advogados eles escolhem a melhor opção? Se é delatar, se é confessar? Qual que é o critério para essa decisão? Aí é difícil responder, né? Porque ela é uma decisão estratégica que depende bastante também do perfil do cliente, né? Mas o que eu poderia dizer é que a delação ela é particularmente recomendável naqueles casos em que você tem a crença ou a certeza de que há muita prova incriminadora, que se essa prova vier à luz, a sua defesa fica muito dificultada, né? Então, este é um dos fatores que recomendam a colaboração. Agora, se a pergunta é confessar ou colaborar, aí fica mais fácil dizer que, via de regra, é colaborar, porque os efeitos são muito mais abrangentes, né? E pressupõe a confissão. Não, já que você já vai confessar mesmo, indique os outros partícipes, a divisão do trabalho, a estrutura de liderança e obtenha um prêmio maior. E aí, e fazendo uma confissão inicialmente, impede um acordo de delação, por exemplo, posterior? Não impede necessariamente, mas veja, você vai conseguir um acordo tanto melhor quanto menos o Ministério Público souber sobre os fatos.
Se você já tiver confessado, portanto, uma boa parte do que o órgão acusador obteria já não é desconhecido, né? Então, não impede, mas enfraquece. Entendi. E na Lava Jato, por exemplo, os delatores eles precisavam, além de confessar a participação no crime, entregar mandantes e apresentar as provas para corroborar a delação. Na Perfeito. confissão, o que muda nisso? Não, muda o seguinte: na confissão você não é obrigado a apresentar prova nenhuma do que você está dizendo, né? Só que a confissão ela é mais uma das fontes de prova. Ela não nós não temos um sistema no Brasil que a gente chama de tarifário, ou seja, que determinadas provas valem mais do que outras, né? Nós temos o chamado sistema do livre convencimento do juízo. A juíza, o juiz analisam todas as informações, todas as provas disponíveis, fundamenta quais devem preponderar sobre outras, quais são mais críveis e chega a uma decisão condenatória ou absolutória. Então, o que eu quero dizer com isso? A confissão não é automaticamente garantia de condenação, né? Se a confissão, por exemplo, for contraditória com outras provas, no caso, por exemplo, que alguém está assumindo o crime por outra pessoa, né? O juízo não está amarrado àquilo, né? Portanto, para que a confissão atinja o objetivo esperado, né, é sempre melhor que ela esteja amparada por outros elementos de prova. E na delação, às vezes, tem a negociação não só para redução, mas em extinção da pena. Pode haver também na confissão uma extinção de pena? Não. Não. Não, porque a confissão simples, digamos assim, do Código Penal, ela é só uma atenuante. E tem uma súmula do STJ, inclusive, dizendo que porque a pena é calculada em 3 fases, né? A fase em que se leva em consideração as agravantes e atenuantes é a segunda fase. E tem uma súmula do STJ dizendo que ao final da segunda fase a pena não pode ficar nem menor do que a mínima, nem maior do que a máxima, né? Portanto, se ela não pode ficar menor do que a mínima, não pode haver o perdão completo, né? Não pode haver a extinção da pena. E quando há um caso como esse envolvendo o Mauro Cid, por exemplo, que a Polícia Federal parece já ter encontrado algumas provas contundentes da participação no crime, a confissão ela pode surtir algum efeito na redução de pena, ou o juiz pode entender que a confissão dele já não é necessária diante do volume de provas, por exemplo? A regra, essa discussão foi bem candente na jurisprudência, tá? E hoje o STJ tem dito o seguinte: se a juíza usarem a confissão como razão de condenar, tem que dar atenuante. Então, a alternativa seria a juíza sentenciantes não mencionarem sequer a confissão e condenarem só com outras provas. Se isso for feito, o que não é costumeiro, porque a confissão é uma prova importante, mas se eles abrirem mão da confissão, então não precisa aplicar o redutor. Entendi. E tem um momento ideal para fazer a delação ou a confissão? Olha, o momento ideal é antes do oferecimento da denúncia, né? Por quê? Se já há uma denúncia, é porque o Ministério Público já tem provas suficientes para acusar alguém. Então, nós pressupomos que aquilo que o réu tem a trazer para o Ministério Público já não vale tanto, tá? Mas veja, isso é bastante subjetivo. Se eu participei de 10 crimes e tenho 10 grupos diferentes para delatar, e eu estou denunciado por um, eu ainda tenho 9 no meu bolso para costurar um acordo global, né? Então, varia muito de caso a caso. Então, depois de condenado, dá para fazer uma delação? Mesmo depois, se você estiver cumprindo pena,
dá para fazer delação. Isso está previsto expressamente na lei. Agradeço pelas suas respostas, esclareceu todas as nossas dúvidas aqui. Uma boa tarde. Boa tarde, obrigado.